Chegamos ao nosso dia 17, né? De julho de 2020. Terminando hoje. Vocês vão terminar hoje. Vou fazer os simulados, né? Na verdade, hoje é prova de produção, né? Textual, certo? Depois da aula, vocês irão fazer isto. Na última aula que nós tivemos, certo? No dia 10, nós não tivemos atividade para casa, né? A gente fez a correção da atividade e tudo. E hoje a gente tem um conteúdozinho novo, tá certo? Para a gente estudar. Abram o livro de vocês na página 173, por favor. Hoje nós vamos estudar uma nova classe de palavras, tá certo? Que vocês já conhecem, tá bom? Mas a gente vai estudar ela como que é o numeral. A gente vai estudar ela como uma classe de palavras, porque no português, tá certo? O numeral está dentro das classes gramaticais. Bom dia, Caio. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Tia, Oi, meu amor. Diga. tia, eu recebi um Peraí. e-mail do colégio falando que tá de tempo do dia 20. Falando o quê? Não entendi. Eu recebi um e-mail do colégio falando que as aulas do dia 20 iam aumentar o tempo. Não estou sabendo, amor. Certo? Se for mudar alguma coisa, Tá bom. eles irão avisar, certo? Vamos lá. Certo. Gente, e nós vamos falar, todo mundo na página 173, tá certo? Vamos falar sobre numeral. Tia, mas numeral não é um assunto lá da matemática, né? Gente, também, né? Mas por que a gente estuda isso em português? Porque a gente também precisa escrever numerais nos nossos textos. Às vezes a gente precisa, né? Escrever e fazer o uso desses numerais. Por isso que nós vamos estudar. E a gente vai ver que esses numerais são classificados em 4 tipos. Pode sim, Laila, tá? A gente vai ver que é classificado em 4 tipos. Vocês sabem me dizer já quais são os tipos de numerais, a classificação? Quem é que sabe? Alguém já conhece? Se não conhecem, a gente vai ver hoje, tá certo? Então, a Laila vai começar a leitura. Página 173, tá bom? Numeral. Vamos lá, então. Você tá me escutando? Sim, amor, pode começar. Numeral. 6 jovens participaram de uma competição de corrida. 3 deles chegaram em segundo lugar. Os outros jovens levaram o dobro do tempo e não conquistaram medalhas. Eles disseram que precisariam treinar mais para conquistar o primeiro lugar. As palavras destacadas no texto acima são numerais. O numeral é uma palavra que denota a quantidade numérica, ordem, multiplicação ou divisão. Pronto. Muito bem. Então, a gente já viu aí, né? A gente viu uma frase, o texto inicia com uma frase e tem várias palavras destacadas de azul no primeiro parágrafo. Essas palavras destacadas de azul são exatamente, né, o que nós estamos vendo, são numerais. Mas a gente vai ver que esses numerais, né, eles podem denotar quantidade, né, divisão, multiplicação ou ordem. Por isso que tem aí os 4, né, tipos de classificação, que a gente já viu aqui que são. A gente vai ver agora, né? Que são ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Então, os números, né? Um número pode ser uma dessas 4 classificações. E a gente vai ver quando é que esse número eu vou chamar ele de cardinal, quando é que eu vou chamar de ordinal, de multiplicativo ou de fracionário, tá certo? Vamos lá, a classificação. Depois eu faço perguntas a vocês, né? Para ver o que vocês entenderam, se tem alguma dúvida. Vamos lá, Eudaíston, classificação dos numerais.
Eudaírton, você vai ler os cardinais e os fracionários, tá bom? E a Evelyn vai ler os ordinais e os multiplicativos. Vamos lá. Certo. Classificação dos numerais. Os numerais podem ser classificados como cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Cardeais. Indicam quantidade. Exemplos: 6, 3, 13, 100, 2, e etc. São inflexíveis, exceto 2, que se flexiona em gênero milhão, bilhão, trilhão e que se flexiona em número. Fracionário. Pode ler. Fracionário. Indica parte de um inteiro. Exemplo: 1/2, 3/4, 1/5 e etc. Concordam em gênero e número como o cardinal, que os antecede. Evelyn, Oi, tia. pode ler. Você pediu para ler, amor. Ordinais. Indicam ordens. Exemplo, segundo, quarta, décimos, etc. Todos são flexionados em gênero e número. Multiplicativos indicam a ideia de multiplicação. Exemplos, dobro, triplo, quadruplo e etc. Somente variam quando assumem valor de adjetivo. Isso é, quando estão se referindo a um substantivo. Vamos lá. Então, né, na próxima página, tá? Ashley e Renan. Você ainda tem mais coisas para ler, tá bom? Então, vamos logo entender aqui, né? Sabemos que são 4 tipos de numerais. E vocês também já viram isso no 4º ano. Eu percebi na outra aula que a gente estava dando sobre numerais em uma outra turma, né? Que, às vezes, os nomes são confundidos. Então, vamos primeiro, né? Internalizar aqui os nomes, tá certo? Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracional. Quando eu era criança, eu lembro, quando eu fui aprender sobre os numerais, né, sobre essa classe gramatical, eu sempre confundia o cardinal, né? Quando eu comecei a aprender, eu confundia o cardinal com o ordinal. Vou dar uma dica para vocês não confundirem, tá certo? Quando eu percebi que o nome ordinal, né, vinha de ordem, nunca mais eu confundi os cardinais com os ordinais. Por quê? O ordinal, preste atenção na palavra, né? Ordinal parece aí com a palavra ordem. Então, significa o quê? Que os numerais ordinais indicam ordem. Como assim, tia? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, entendeu? 11º, e assim sucessivamente. Então, ordinal vem de ordem. Isso significa o quê? Que os números ordinais indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, e assim sucessivamente. Os cardinais indicam quantidades, que são quais? São os mais simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim, né? Sucessivamente, certo? Então, ordinais indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, em diante. Cardinais, 1, 2, 3, 4, né? Indicam quantidade. Aí tem os multiplicativos, que é, por exemplo, eu tenho o triplo de brinquedos do meu irmão. Significa o quê? Que eu tenho 3 vezes mais brinquedos do que o meu irmão. Só um exemplo. Então, os multiplicativos, o próprio nome já está dizendo, né? Dá uma ideia de multiplicação. E o fracionário dá uma ideia de divisão. Como assim? Como algo que foi dividido. Exemplo, eu comi 1/3 da pizza. Então, 1/3 é um número fracionário. Entendem? Até aqui, alguma dúvida aí nessa classificação? Ou tranquilo, podemos seguir adiante, gente?
Tia, Pode Oi, meu continuar. Ok. Laila? a tia pode repetir cardinais? Cardinais, né? Cardinais são os números que indicam quantidade. Que são quais? Os cardinais são os mais simples, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300. Os numerais que indicam quantidade, tá certo? Né? E assim, como os números são infinitos, né? Os números cardinais também são. Entendeu? Tia, viram agora a professora de matemática, foi? Tá? No início da aula, eu acabei de explicar porque é que a gente estuda os numerais na língua portuguesa, tá, Vitor? Né? Porque é uma classe gramatical, tá bom? Porque na matemática vocês vão fazer contas, certo? Mas em português vocês vão classificar palavras, por exemplo. Aí vocês já viram que existem palavras que são substantivos, existem palavras que são artigos, existem os adjetivos, e agora chegamos à nossa quarta, tipo gramatical de palavra, que são os numerais, tá bom? Que é necessário que nós aprendamos. Agora, quem me pediu para ler foi a Ashley e depois o Renan Marcos, tá certo? Ashley, você vai ler os cardinais, tá certo? Alguns exemplos, e o Renan vai ler os ordinais. Isso, pessoal, na página 174, tá bom? Vamos lá. Ashley, cardinais, e Renan Matos, os ordinais, tá bom? Vamos lá. Tá errado, meu. Cardinais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Renan Matos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Muito bem. Ashley lê os fracionários e Renan os multiplicativos. Vai lá, Ashley. Fracionários: meio ou metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, onzeavos, dozeavos, trezeavos, 14avos, 15avos, 16avos, 17avos, 18avos, 19avos e 20avos. Muito bem. Renan? Duplo ou dobro, triplo, quadruplo, quíntuplo, sextuplo, sétiplo, É difícil, né? Séptuplo. octuplo, Nono. nonuplo, decuplo e decuplo, duodecuplo. Bem difícil, né, pessoal? Esses numerais aí multiplicativos, tanto que a gente não usa tanto, né? Mas é interessante a gente saber. Décuplo, certo? Presta atenção só onde está o acento, gente. É difícil para todo mundo ler essas palavrinhas, tá certo? É décuplo, certo? Undécuplo e duodécuplo. Difícil, né? Parece um trava-língua, certo? Mas essas palavras aí fazem parte dos numerais multiplicativos, tá bom? Na página 175 tem mais alguns exemplos disso. Além da Laila, né? Quem ainda não leu, que gostaria de ler? Laila, você pode ler os cardinais, tá? Da página 175. Eu gostaria de ler. Pronto, então a Laila vai ler os cardinais, Vitor, e você pode ler os ordinais, tá bom? Vamos lá, Laila. Cardinais: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900 e 1000. Vitor? Ordinais: 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º, 200º, 300º, 400º, 500º, 600º, 700º, 80º, 90º e 1000º. Tudo bem. João Pedro, pode ler os fracionários. 30avos, 40avos, 50avos, 60avos, 70avos, 80avos, 90avos, centésimo, duzentésimo, trecentésimo, quadrigentésimo, quingentésimo, sexcentésimo, septingentésimo, octingentésimo, nonagentésimo, milésimo. Muito bem. Aí nos multiplicativos tem só um exemplo, né? Que é o cêntuplo, que tem a ver com o número 100. Vocês perceberam uma coisa interessante, que onde o Vitor leu e o João Pedro leu, a partir do centésimo, começam a ficar, né, as palavras iguais. Aí como é que eu vou saber se é ordinal ou fracionário, tia? Vai depender do contexto. Uma pergunta para vocês sobre numerais. Se eu falo metade, vocês sabem, gente, a qual classificação metade se enquadra? Se é ordinal, se é cardinal, se é fracionário, se é multiplicativo. O que é que vocês Fracionário. Vou dar isso, acho que é fracionário, né? E alguém mais? Você disse qual pergunta, hein? Metade. Quando eu falo assim, vou dar um exemplo numa frase, certo? Para ficar mais explicativo. Um exemplo, comi metade de uma pizza. Essa metade está enquadrada em qual dos tipos? Né? O João Pedro colocou fracionário. Eu daí estou disse Eu acho que é fracionário. fracionário. Correto, meninos. É fracionário. Tá certo? Então, se em alguma prova, porventura, né? Vocês verem aí, se depararem com isso, com metade. Metade é fracionário, né? Que é tipo a divisão de alguma coisa pela metade. Tá certo? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Ou tranquilo? Não, tia. Tranquilo, né? Vamos usar esses 10 minutinhos que nós temos para a gente fazer uma atividadezinha agora, oralmente. Tá certo? Por que é interessante fazer isso? Deixa eu pegar aqui só as anotações. Por que é interessante fazer isso? Porque a gente, respondendo questões, né, seja oralmente, seja como for, é mais fácil de nós entendermos, nós sabermos onde a gente está errando, onde é a nossa dúvida, mas eu acredito, né, que vocês estão indo bem. Vou falar, vocês vão usar o chat, tá certo? Agora, por favor, digitem no chat. Vou dizer algumas frases, certo? E nessas frases vão ter números, obviamente, certo? E vocês vão me dizer qual é a classificação do número de cada frase, tá certo? Vou começar com uma frase bem simples, tá certo? Ganhei, tá certo? R$ 49. Ganhei R$ 49. Vocês vão colocar número no chat do lado a classificação. Podem digitar, certo? Podem digitar só o número, quando for desse tipo. Né? Evelyn, Laila, João Pedro, já colocaram aí. 49, né? Cardinais. Perfeito, gente. Realmente começamos bem, né? Fácil, cardinais. Próximo. Tenho, né? 5 peixinhos. Fácil também esse. Tenho 5 peixinhos. E aí, vamos começar bem? Tranquilo, né? Tenho 5 peixinhos. O número é 5, né?
Pronto, vamos ver, né? Estou vendo aí que algumas pessoas colocaram cardinal, cardinais, outros colocaram ordinais. Ó, são 5 é um número cardinal, tá bom? Por que que não é ordinal, tia? Porque ordinal expressa ordem, tá certo? O cardinal expressa quantidade. Se eu digo que eu tenho 5 peixinhos, é uma quantidade, né? A quantidade de peixes que eu tenho. É só um teste, tá, Hudson? Para ver se vocês entenderam o conteúdo, amor. É para responder no chat, tá bom? Aí vamos lá. Próximo. Luiz chegou em 10º lugar. Luiz chegou em 10º lugar. Qual é o número e qual é a classificação? Décimo, né? Na verdade, vocês estão colocando 10, décimo. E é ordinal. Muito bem. Porque indica uma ordem, né? A ordem de chegada. Isso. O João Pedro colocou uma observação, né? Que o 5 ordinal seria quinto. Exatamente. Vamos mais uma. Ganhei 2/8 de pizza. Ganhei 2/8 de pizza. Como ficaria? Ganhei 2/8 de pizza. Qual é o número e qual é a classificação? Eu estou vendo que alguém colocou 8, né? Ó, essa questão, né? Eu estou vendo que ela está causando uma dúvida aí no chat. Algumas pessoas estão colocando fracionário, né? E outras pessoas estão colocando ordinais, certo? Por isso que é interessante fazer esse tipo de atividade. Na verdade, pessoal, por que é que não é ordinal? Prestem atenção no número. Ganhei 2/8. O 2, separadamente, dependendo do contexto, é cardinal, né? E o oitavo, separadamente, só terminar meu raciocínio, eu deixar você falar, tá bom? E o oitavo, separadamente, dependendo do contexto, é cardinal. Mas percebam como é a frase. Ganhei 2/8, né? Se eu falo 2/8, é uma fração. Por isso que o nome é fracionário. Pode falar, meu amor. Tia, do jeito que eu. Do jeito, né? Isso aí, o jeito que a tia falou, eu também entendo, mas eu tenho o meu jeito assim, ó. É a mesma coisa quando você tá numa corrida e tem 1.000 pessoas. Quando você. Aí a pessoa chega nos 10, aí é décimo. Aí é um número ordinal. Aí depende aonde você chega. Exatamente. O ordinal é a ordem que você chega. Por que é que tem gente confundindo? Né? Porque tem a palavra oitavo. Mas vocês não podem observar só uma palavra separadamente. Tem que observar o contexto, tá certo? 2/8 é um número fracionário, tá certo? É uma fração, gente. É como se fosse o 2 sobre o 8, tá certo? É uma fração. Para encerrar, que nosso tempo já está acabando, né? Vamos fazer mais algumas. Próxima. Consegui o triplo de dinheiro. Consegui o triplo de dinheiro. Nesse caso é o quê? Me digam aí. Consegui o triplo de dinheiro. Muito bem, estou observando o chat, né? Multiplicativo. Muito bem, gente. E qual é o número? Triplo, né? Não coloquem 3, coloquem triplo, tá certo? O numeral aí, né, é triplo, é multiplicativo. Fazendo dever? Como é, amor? A senhora está fazendo a página 176, é? Não estamos falando de não. Eu estou dando exemplos e é para vocês estarem respondendo no chat, tá certo? Mas não é uma atividade extra. Tá bom, Vitor? Para eu ver
Aonde vocês estão acertando, errando, tá certo? E a gente ir corrigindo isso. Agora, faltam 3 minutinhos, né? Vou usar 2 minutinhos para a gente terminar e 1 minutinho para fazer a frequência. Vamos lá. Próximo. Quinta parte. Quinta parte. É o quê, gente? Se classifica aí como? Quinta parte. Vou falar umas frases agora diferentes, tá? Da primeira. Quinta parte seria o quê? Já, ó. Estão confundindo, né? Até agora, só João Pedro e o Renan Matos colocaram fracionário. Realmente é fracionário. Por que é que os outros, né, estão confundindo com o ordinal? De novo, porque tem a palavra quinta, né? Mas percebam aí, gente, que isso vai depender do contexto. Quinta parte, né? Se eu dissesse só assim, na corrida, João chegou em quinto lugar. Aí realmente seria ordinal, tá certo? Mas a quinta parte de alguma coisa é o quê? É divisão, né? Dá uma ideia de divisão. Então, por isso é fracionário. Na próxima aula, vou trazer mais alguns exemplos, né? Além de correção da atividade, certo? Porque eu estou percebendo que está tendo dúvidas, tá bom? E eu quero que essas dúvidas, né? Sempre vai haver alguma dúvida, mas eu quero tirar essas dúvidas de vocês o máximo possível. Agora, gente, vamos fazer o seguinte: coloquem no chat número, tá certo? Da chamada e turma, certo? Para que eu possa fazer a frequência de vocês, certo? Desejo a vocês, pessoal, um bom fim de semana, tá certo? Uma boa produção. O que vocês vão fazer hoje, né? A prova de produção. Façam a prova com tranquilidade, né? Façam o rascunho, depois passem para a prova. Oi, meu amor. Desculpa interromper, mas essa prova de produção vai ficar até domingo? Eu não sei te dizer, né? Mas eu acredito que sim, né? Porque vocês têm um tempo maior para fazer essa prova de produção, tá certo? Você perguntar ao professor Carlos, tá certo? Que ele pode te explicar melhor, tá bom? A Gilmara disse que ia ficar até segunda. Então, pronto, vai ficar o fim de semana, né? Também segunda tem produção textual. Então, tá. Mas não deixem para fazer na última hora, né? Já que vocês têm o fim de semana, certo? Já que vocês têm o fim de semana para fazer, né? Vocês têm bastante tempo para pensar, para fazer rascunho. Então, eu desejo a vocês, gente, um bom fim de semana, uma boa Pra tia também. Tchau, tia. Beijo, tchau. Vou continuar aqui para Ei, tia. Qual a página do dever? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, mas deixa eu olhar aqui rapidinho para você. Página 176, tá certo? Até página 179, tá bom? Tá certo. Tchau. João Pedro, respondendo sua pergunta, amor. Vão liberar, né, a prova hoje, tá certo? E vocês têm o fim de semana, né, no caso, para fazer essa prova e mandar aí para o professor de produção, certo? Tia, Oi. eu sei que a tia não é a professora de produção, só que eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. É porque eu queria saber se vai ficar até domingo, até segunda, ou vai ter que enviar hoje. Não, segundo o que os meninos estão dizendo, a tia Gilmara disse que fica até segunda, mas realmente fica, tá certo? O fim de semana para vocês fazerem essa prova. Por isso que a aula é aula normal, tá certo? Porque vocês vão fazer a prova no fim de semana, tá bom? Tá. Tchau. Tia Brena? Oi, amor. Eu entendi que o Carlos... Entendi que o professor Carlos deixou eu fazer o simulado na segunda.